Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de continuar com vocês aquela conversa que nós estávamos tendo sobre o que é a antropologia, né? Com o que a antropologia trabalha, quais são as definições, o que é que nós podemos ter na antropologia como a principal embasadora, né, de algum tema, de algum fato, de algum fenômeno ou qualquer coisa do tipo. Porque quando nós pensamos nas mais diversas disciplinas ou ramificações da ciência moderna, nós logo nos deparamos com algumas coisas que parece ser muito legítimo e específico de cada área. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós falamos de ciências sociais ou da sociologia, nós sempre pensamos em instituições, em relações sociais, né? Nessa relação entre sempre instituição e o agente e as instituições, né? Numa definição, vamos dizer, mais categoricamente ou mais fundamentada na sociologia durkheimiana ou na sociologia weberiana, né? Nós temos aí dois polos, duas maneiras de interpretar essas relações. Quando nós falamos de filosofia, a maioria das pessoas pensam que os filósofos são pessoas que conseguem definir conceitos como ninguém. Então vamos dizer que se nós estamos falando de conceito, logo traz à tona a ideia da filosofia, dos filósofos como aqueles verdadeiros legitimados, que portam legitimidade para falar e definir conceitos. Se nós falamos, por exemplo, de história, vem muito à minha cabeça a ideia da fonte, né? O historiador, ele é aquele cara que ele não é simplesmente, não diria simplesmente para não ter nenhum sentido de juízo de valor, mas o filósofo ele não é o jornalista, né? Ele escreve muitas vezes embasado nos registros jornalísticos de determinadas épocas ou nos ocultamentos jornalísticos de algumas épocas, mas ele não é um jornalista. Ele trabalha com as fontes, ele elabora aquelas fontes, ele interpreta aquelas fontes, ele dá vida ao passado, trazendo o passado para responder sempre questões que partem desse presente. Então, cada área, aparentemente, tem uma legitimidade para falar sobre determinado assunto. Não é diferente com a antropologia, e na aula passada eu estava falando justamente sobre isso, sobre o fato que quando nós falamos de antropologia, a ideia que vem na nossa cabeça sempre sobre cultura, porque a antropologia é aquela que mais se debruça, é aquela que mais se dedica, é aquela que mais busca com esmero explicar o que é cultura. Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais nessa nossa peregrinação para tentar entender e debater e discutir, conversar, questionar um pouco mais sobre as culturas, né? Então, a antropologia, ela poderia ser definida como os estudos das culturas. Aí tem uma definição de um antropólogo, Taylor. Ele diz o seguinte: cultura é esse termo que comporta, né, um todo complexo que a envolve. O que é esse todo complexo que Taylor diz e chama de cultura? Esse todo complexo é nada mais e nada menos que os conhecimentos, as leis, as crenças, as artes, a moral, os costumes ou qualquer coisa adquirida pelo homem enquanto presente na sociedade. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que dentro desse
todo complexo é adquirido pelo homem na sociedade. Então, a cultura, ela é uma prerrogativa. Para nós falarmos de cultura, nós temos que ter em mente uma prerrogativa, que é a prerrogativa da aquisição. Toda e qualquer cultura, ela é adquirida, ela é aprendida, ela não nasce inata no ser humano, ela é aprendida, ela é adquirida. Por isso, o princípio da aquisição é um princípio fundamental para o antropólogo Taylor na sua compreensão sobre o que é cultura. Então vamos continuar dizendo sobre essa afirmação de Taylor. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é o seguinte, é pensar, será que essa frase do Charles Taylor, ela está correta ou não? Aí a primeira prerrogativa ou a primeira objeção que eu faria é que a frase de Charles Taylor, ela está errada em sua interpretação. Eu acredito que ele, em alguma maneira, está errado. Por quê? Porque ele pensa cultura como uma coisificação, né? Coisificação, essa palavra, a palavra coisificação, ela vem de feitiço do português, né? Depois ela muda, ela chega no francês como fetiche, né? E aí o Marx vai pegar do inglês e do alemão e vai chamar de fetichismo, né, da mercadoria. E o que é o fetichismo? O fetichismo é o mercado, que seria o quê? Um objeto inanimado que ganha vida, né? O objeto inanimado ganha vida. Isso nós chamamos de fetichismo. Por exemplo, quando você vai e compra uma marca, né? Essa marca, ela denuncia ou ela diz aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo, ela ganha vida, entende? Quando você coloca, quando você anda em um modelo de carro, quando você veste uma determinada roupa, quando você frequenta determinados lugares, esse tipo de coisa ganha vida. Isso chama-se fetichismo, né? Que a palavra primeira, ela tem origem no português do feitiço, que depois chega no francês como fetiche, e Marx pega do inglês para o alemão e transforma isso em fetichismo. Objetos inanimados ganham vida. Diferentemente, a coisificação é quando algo que tem vida, que é portador de sentimento, que é portador de tristezas, alegrias, de vida, ele se torna uma coisa. Isso nós chamamos de coisificação. Então, coisificação seria o contrário do fetichismo. Então, olha só que interessante se nós formos pensar. Pensar cultura como Charles Taylor nos convida a pensar, é pensar a cultura como uma coisificação, como algo que está além do homem, como se fosse um adereço, como se fosse um corolário, como se fosse algum tipo de instrumento, objeto que é posto no homem. Então, pensar cultura como coisificação não dá certo, pois a cultura tem relação com relações humanas. Falou de vida humana, deve-se sempre falar de cultura, né? Então, essa é a primeira objeção feita à definição que Charles Taylor nos apresenta
de cultura, né? A cultura, ela, na ideia de Charles Taylor, ela é algo imóvel. Ela é algo imóvel porque ela é algo que está acima do homem. Então, cultura, ele é esse todo complexo, mais que todo complexo, ele é o conhecimento, ele é a lei, ele é as crenças, a arte, a moral, os costumes, qualquer coisa que o homem adquiriu no decorrer de sua vida. E aí a gente fala, né? A gente pensa cultura como coisa porque a gente muitas vezes afirma que, nossa, aquela pessoa tem cultura. Aquela pessoa ela não tem cultura. Ela é a própria cultura, ela prova da própria cultura, ela existe na cultura e pela cultura. Ela não tem cultura, não existe esse negócio de você ter. Cultura não é algo que você se apropria. Quanto mais eu estudo sobre essas questões, mais eu chego à conclusão que cultura é, em alguma medida, algo que nós não temos muito controle.